estudantes, tudo bem? Sou o professor Bruno Fernandes, do Ambiente de Lógica. E nós vamos hoje aprender a fazer um pontilhado, porque a partir dele nós vamos desenvolver algumas atividades para usar o raciocínio. Antes disso, eu quero mostrar para vocês por que a lógica é tão legal. Primeiro é que ela faz você enxergar o mundo de uma outra forma, a tentar compreender o que você está vivendo, o que acontece em cada lugar, em cada coisa que você consegue observar durante a sua vida, tá? Veja bem, vou aqui do outro lado pegar um objeto, ó, que geralmente eu tenho aqui no meu lado. É uma pedra, tá? Essa pedra eu ganhei. Foi um tio meu que deu, que pegou aqui perto, no Rio Verde. Olha bem o formato dessa pedra, certo? Olha que bacana. Eu quero mostrar para vocês qual é o lance da lógica nisso tudo. Eu sei, por exemplo, só de observar a pedra, de onde o rio corria, tomando ela como base, e algumas coisas. Olha bem, vou encostar aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver uma coloração diferente, tá? Olha bem. Essa coloração diferente me diz que ao passar do tempo, a terra que foi encostando no fundo daquele rio, foi encostando dessa forma. Ou seja, essa pedra se originou assim. Não foi nem assim, nem assim. Foi dessa forma. Tá? Porque foi decantando a palavra. Por isso que a lógica também vem e ela é melhorada quanto mais você conhecimento tem. Certo? Olha outra coisa. A perfuração está deste lado. Então, provavelmente, o que aconteceu com essa pedra, a água que correu sobre ela, correu sempre nesse sentido, perfurando ela e dando a forma que ela tem hoje. Então, só de observar, a gente consegue deduzir, tá? Qual foi o processo de formação dessa pedra. Olha outra coisa, essa face lisa significa que em algum momento, abruptamente, ela desgrudou da outra parte. Ou por ação humana, ou pela própria ação da natureza, tá? E aqui tá ela, ó. As colorações também indicam o tipo de material que foi se decantando no fundo do lago em cada época que essa pedra foi se formando. Tudo isso só usando a lógica. E dá para brincar assim com basicamente tudo. Basicamente tudo, tá? Brinquei aqui um pouquinho com a pedra. Mas se eu for para outras coisas, eu consigo, por exemplo, ó, vou vir um pouquinho para cá, deduzir qual livro foi mais usado, tá? Vendo a coloração das páginas, vendo o amassado que ele tem, a gente pode perceber como é que se deu o uso daquele livro. Mas aí é só para vocês entenderem como a lógica é bacana, como é bom usar o cérebro para raciocinar. Aí eu brinco em minhas aulas, uma pessoa que não raciocina, ela vai atravessar uma rua. Se ela não consegue perceber a velocidade que o carro vem, né, ao atravessar a rua, ela pode ser atropelada. O que é que você faz quando você atravessa a rua? Você calcula mentalmente, aquele carro vem mais lento, a rua é pequena ou grande, eu consigo atravessar. Então, o princípio da lógica você está usando a todo momento do raciocínio, tá? E por isso é tão importante desenvolver cada vez mais ele, porque você vai ficar mais criativo, você vai conseguir pensar mais rapidamente, dar uma resposta adequada para os problemas, certo? Aos poucos eu vou falando um pouquinho de lógica e mostrando um pouquinho das atividades que estimulam o teu cérebro, tá? Vamos aqui. Essa vai ser a nossa atividade, certo? Preste atenção. Vocês vão fazer este pontilhado. Algumas pessoas já fizeram comigo no ano passado, mas quem ainda não fez, vai desenvolver ele no caderno. Olha bem que eu vou explicar algumas coisas sobre ele, tá? E por que que ele vai ser legal pra gente brincar. Primeiro, você vai fazer, ó, 10 colunas na vertical de pontinho. 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 colunas na vertical, de cima para baixo. Essa é a vertical, tá? Você vai colocar no alto delas as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Para a gente identificar cada coluna dessa, tá? Quando eu falar de colunas,
eu estarei falando, ó, sempre na vertical, ó. Tá? Por exemplo, essa aqui é a coluna I. Essa aqui é a coluna D. E você também vai fazer, ó, 10 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Eu comecei do 0 até o 9 para a gente ter os números naturais aí, tá ok? Mas aqui são 10 linhas. Você vai ter que usar a régua para fazer eles bonitinho. Aí você pode colocar, ó, 1 centímetro de diferença de uma coluna para outra de pontos. E você pode usar as linhas do próprio caderno, ó, para fazer os pontinhos na horizontal. Lembre-se, vertical, horizontal. Na vertical eu tenho as letras para identificar e na horizontal eu tenho os números para identificar. Se eu cruzar as letras e os números, eu acho um determinado ponto. Olha aqui, ó. Esse ponto é o ponto A0, ó. Ele coincide de estar na coluna A, na linha 0. Esse ponto é o A1, esse ponto. É o primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, na imagem do coração. Lembre-se, vocês não vão desenhar o coração, tá? Não vão. É só o pontilhado, tá? Esse ponto aqui, ó, é o A2, ó. Ou 2A, tá? Ou 1A, 0A, certo? Se eu for na coluna J, ó, eu vou ter o ponto aqui, 0J, ó. Aqui o ponto, ó, 1J. Então, por que isso? Porque eu vou dar alguns problemas para vocês resolverem e vocês vão aos poucos ou desenhando ou identificando. Por exemplo, eu vou fazer um questionário. Aí eu pergunto para você, olha, qual é o ponto no coração que está mais abaixo nas linhas? Aí você vai dizer para mim, olha, professor, é o ponto 5D. O ponto 5D, esse é o ponto. Só que você vai ter que raciocinar para você identificar ele. Um dia eu posso falar também, olha, faça no nosso pontilhado uma figura com 14 pontos, sem tocar nas colunas I e J. É uma condição. Aí vocês vão usar o cérebro de vocês, ó, para desenhar essa figura com 14 pontos, excluindo, tirando, sem poder fazer das colunas I e J, tá? Eu posso também perguntar aqui para vocês, ó, neste coração, quantos pontos pertencem à linha 0? E aí vocês vão pensar, ó, eu tenho um ponto aqui, o outro ponto aqui, o outro ponto aqui e o outro aqui, tá? Mas hoje, vamos com calma. Hoje vocês irão apenas desenhar o pontilhado, sem o coração, tá? Com 10 colunas, lembre-se que é muito importante, e 10 linhas, certo? Este é o objetivo, tá? Também vai haver um questionário sobre a figura desse coração. Eu vou mandar a figura pelo WhatsApp e eu vou perguntar sobre alguns pontos dela, só para ver se vocês conseguirem entender o raciocínio, certo? Futuramente a gente vai, aos poucos, evoluindo na atividade e eu vou colocar condições cada vez mais difíceis para que vocês quebrem a cabeça e, diante das condições, vocês produzam as figuras. Tá ok? Se não entendeu, pode ir no meu WhatsApp, manda mensagem, eu vou fazer questão de responder você. Ah, e para comprovar que você assistiu o vídeo, eu vou deixar os comentários no YouTube aberto. Você vai lá e colocar o seu nomezinho com a sua turma, tá? Lembre-se, nome, turma. Se deixar o nome sem a turma, eu não vou saber quem você é. Se colocar a turma sem o nome, eu não vou saber quem você é. Então, eu sou o aluno Bruno do primeiro ano A. Coloque lá que eu vou entender que você assistiu ao vídeo, tá? E vou passar uma atividade no Google Formulários com o link, tá ok? E aí vocês vão me responder algumas perguntas baseado nessa imagem. Ela vai estar lá no Google Formulários também para facilitar a vida de vocês. Muito obrigado, tenham uma boa tarde, ótima atividade para vocês.